Ana Jorge, uma das investigadoras de referência nos domínios dos estudos dos média e estudos culturais, investigadora coordenadora no SICANT, professora associada na Universidade Lusófona, fez doutoramento e pós-doc em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa. A sua pesquisa tem-se centrado sobretudo em crianças, jovens e média, audiências, cultura das celebridades e cultura digital. Ana Jorge está em Coimbra a convite do 620 e veio falar sobre algo, de certa forma, em contraciclo, que são as práticas de desconexão digital. É também sobre isso que vou falar com ela já de seguida, mas antes, Ana, obrigado por teres aceitado o convite também para a entrevista. Eu começava com uma pergunta que encontrei no teu Facebook e que é a seguinte, e passo a citar. Ana, investigas sobre redes sociais, mas tipo o quê? Obrigada, Sílvio. Eu investigo sobre redes sociais em dois temas grandes. Por um lado, a cultura dos influenciadores, de como há figuras e também das celebridades que utilizam o digital para chegar aos públicos e se manterem relevantes junto dos públicos. E por outro lado, esta questão da desconexão, esta temática que se tornou da linguagem comum, do dia-a-dia, para muitas pessoas, de como os meios digitais de comunicação são tão presentes e constantes na nossa vida, mas também são intrusivos, nos levam mais tempo do que queremos, mais a atenção do que queremos, e como é que e porquê é que nos afastamos também, nos procuramos afastar deles. E como é que a tua pesquisa te foi trazendo até esta coisa da desconexão digital? Como é que o teu percurso te trouxe até aqui? A temática das audiências, que no fundo não o são, surgiu por um grupo de pesquisa em que eu estava, que era jovens investigadores, só à volta da temática das audiências, e nós começamos a pensar também neste lado, não é? Como é que se é a audiência também não sendo, o não uso, não aquele uso que é quem ainda não começou a usar, mas também quem já usou e procura não utilizar. Então foi um pouco num grupo internacional que começou este interesse, e depois comecei a ver o tema a aparecer nos meios de comunicação, na cultura popular, nos discursos das pessoas do dia-a-dia, e fui entrando, fui vendo primeiro este lado dos discursos, como é que se fala, e agora, com mais financiamento, conseguimos também chegar às práticas, o que é que as pessoas de facto fazem para se desconectar, ou fazendo outras coisas, o que é que isso implica também de se desligar dos meios de comunicação, o que é que isso quer dizer na vida contemporânea. Estamos a sair de um contexto que alguns autores chamaram de tele-everything. Tudo foi mediado pelos ecrãs, as aulas, as compras, a medicina, o trabalho, o lazer. É por causa dessa sobredose que tivemos agora que precisamos de desligar, ou já precisávamos antes? Esse equilíbrio já era necessário antes? Nós usamos o termo da hiperconectividade, não é? Foi tudo exagerado, foi tudo levado a um extremo, mas já precisávamos de gerir a relação antes, já se falava sobre isso. E já se falava sobretudo de como o modelo da internet na era das plataformas é um modelo muito marcado por interesses de negócio de players grandes, gigantes, que têm um poder grande face aos utilizadores mais pequenos. E, portanto, nós podemos estar atraídos pela conveniência, pela distração, dos conteúdos que recebemos, daquilo que conseguimos fazer através do digital, mas para que é que isso serve, não é? E o que podemos pensar é, depois da pandemia, o que é que se instalou como uma nova normalidade. Por exemplo, as videochamadas normalizaram-se bastante, para o contexto português isso não existia muito antes, mas também devemos pensar o que é que poderíamos fazer de diferente. Por exemplo, em vez de utilizar só plataformas pagas e comerciais, como é que poderíamos manter esta ideia de comunicação à distância por vias que sejam mais alternativas, comunitárias, mas há muita dificuldade nisso, não é? Se falarmos com os jovens, por exemplo, sair
de uma rede, de um social media como o WhatsApp ou do Messenger, do Instagram, tem custos sociais fortes, não é? Dos pares não os contactarem ou terem de fazer um esforço imenso para os contactarem por não usar esses serviços. Portanto, é necessário pensar em alternativas e também no imediato é muito difícil fazê-lo individualmente. E enfim, do contacto que tens tido com os teus sujeitos das entrevistas, como é que eles te relatam a possibilidade de desligar, não é? Porque nós, e ainda há pouco na conferência falavas disso, não é? Portanto, as pessoas acordam de manhã com o despertador é telemóvel, o tal canivete suíço, tomam um pequeno almoço a ler as notícias, depois saem de casa, vão para o ecrã onde passam o dia em frente ao computador, chegam a casa, cozinham a ver as notícias na televisão e depois sentam-se no sofá a ver a televisão e provavelmente depois, quando se deitam, veem a agenda no telemóvel. Como é que se sai disto, não é? O que é que te relatam? Por um lado isto, que há custos sociais, se optarmos por deixar alguns serviços, que isso tem implicações na nossa vida social, porque ela está cada vez mais organizada por estes serviços, tem implicações para a vida prática, como disseste, o despertador, a fotografia, alguma coisa que mesmo seja a fotografia para mim, para a memória, eu estou muito dependente do dispositivo digital, não é? Há uma autora que parece que é de autoajuda, mas não é, que é a Jenny Odell, que fala de cultivarmos a atenção de outra forma. Por exemplo, não pensar que um tempo morto, que nós vemos como morto sendo negativo, seja um momento em que nós devêssemos pegar num telemóvel para ocupar esse tempo, mas que podemos, por exemplo, cultivar a nossa atenção para apreciar, por exemplo, a arte pública, apreciar a cidade, pensar em nós próprios. Portanto, modificar o paradigma da nossa atenção. A ideia de que podemos estar sempre a usar o digital com interesse para nós é um pouco falaciosa, é um bocadinho tentar sair disso. A área da literacia é uma área na qual trabalhaste também bastante, em vários projetos. Achas que esta questão do desligar é uma das competências necessárias à literacia hoje? Acho que deveria haver mais capacitação para isso, não é? Para que quem acha que precisa de desligar o consiga fazer na medida do que pretende. Por exemplo, controlando quais são os horários, quais são os serviços, ou exatamente como manejar os dispositivos para isso. Mas questões também mais abrangentes, como controlar os dados que cede às entidades que utiliza. Portanto, toda a questão da privacidade dos dados também é necessária. É necessário ter mais consciência. É preciso essa capacitação porque hoje em dia parece um pouco um privilégio, não é? Quem consiga fazer essa gestão, ou também, pelo que vi no estudo, quem consiga propriamente ir para sítios onde não haja internet para procurar esse refúgio. Para terminar, só esta ideia, enfim, é uma pergunta clássica nestas coisas. Quais são os próximos passos da tua investigação? Em que é que estás a trabalhar? O que é que vamos ouvir ou ler de ti em breve? Estamos a trabalhar nos resultados na análise dos resultados que recolhemos no ano passado, no âmbito do projeto Disconnect, que é financiado pelos EEA Grants, em conjugação com a Universidade de Oslo e Bergen, na Noruega, e temos 3 estudos que estamos a fazer em paralelo e a analisar. Portanto, os jovens e como falam da desconexão, esta questão dos custos sociais, a linguagem que vem muito também dos meios de comunicação, e também muito os sentimentos que mostram sobre a cultura digital e esta ideia de se poderem desligar dela ou não. O segundo estudo é sobre o turismo, foi tanto os campos de detox digital como zonas sem rede, e estamos a ver como são locais muito marcados são investidos afetivamente como sendo nostálgicos, estando ligado à nostalgia, mas uma nostalgia no fundo, a nostalgia do analógico e não a nostalgia dos tempos passados.
são muito românticos, mas também exclusivos e com uma parte grande de privilégio e que, de alguma forma, irónicos, porque não são realmente zonas sem rede, mas que durante o momento da pandemia ficaram ainda com mais conectividade. E, por último, o estudo mais caro para mim agora, que é o da peregrinação, de como as pessoas fazendo essa prática gerem a ligação aos meios digitais, não partir do pressuposto que se tentam desconectar, mas vendo como é que, por um lado, se ligam e os meios digitais ajudam a viver essa experiência, antes, durante e depois, mas também se procuram distanciar do dia-a-dia. E, portanto, isso esperemos que sejam as próximas coisas a ser publicadas e outras ideias vão surgindo. Obrigado, Ana. Ana Jorge, investigadora do SICANT, professora da Universidade Lusófona. Obrigado por esta entrevista.